Fala, redator, tudo bem? Agora chega a hora que a gente começa finalmente a colocar a mão na massa, que alegria, né? Vamos aprender finalmente a redigir textos otimizados para o Google depois de toda essa parte teórica. Calma, redator. Ainda tem uma parte muito importante, que é a pauta, né? Que é a maneira que a gente tem de se comunicar com o cliente, são os direcionamentos que a gente recebe para criar os textos que o nosso cliente quer. Novamente, como a gente aprendeu em uma aulinha ali, é, muitas vezes o profissional que vai dialogar com você, ele está bem preparado, né? Ele sabe como criar uma pauta, sabe do que você precisa, e outras vezes não. Outras vezes o cara é cru nesse assunto e não sabe o que é necessário para enviar para o redator, para que ele crie um texto com todas as condições. E isso pode fazer toda a diferença no seu trabalho. Porque se você não sabe, né, quais são os direcionamentos, o objetivo dos textos, pode ser que o seu cliente não tenha resultados e ele vai culpar você pelo mau desempenho. E não é verdade, tá? Já vi isso acontecendo muitas vezes, o redator não recebe o direcionamento correto, o cliente fica pé da vida e depois não tem os resultados esperados e aí culpa o freelancer, desacredita no marketing de conteúdo e a verdade não é essa, tá? A pauta, gente, ela pode vir em diversos formatos, tá? Aqui eu estou usando um exemplo de pauta criada no próprio Google Docs, né? Ou pode vir no Word também. Tem um modelo de pauta aqui que depois, se vocês quiserem, eu compartilho no Google Sheets, né? No Excel. Pode vir de diferentes modelos aí para você. Eu gosto mais desse formatinho aqui que vem direto no Google Docs, que aí a gente já pega e já começa a escrever o texto aqui mesmo, ou numa página é, agregada aqui, né? Uma página, outra página. Então, vamos entender como funciona a pauta, né? Que é o material de referência para a gente criar cada peça de conteúdo. Tá bom? Aqui a gente tem um exemplo de pauta de blog post. Se tivesse uma pauta de e-book seria diferente, de roteiro para vídeo seria diferente, tá bom? Então, uma página para textos otimizados para SEO, a nossa especialidade, a nossa principal função aqui nesse curso, beleza? Então, aqui é a pauta ideal, né? Que eu diria que é uma pauta bem completinha, que tem tudo que você precisa fazer. Ela vem dessa maneira aqui, dando uma visualização geral. É isso aí. E eu gostaria de falar também que muitas vezes essa pauta pode ser diferente. Ela pode vir com alguns dos elementos que estão aqui, ou sem os elementos que estão aqui. Vem com alguns dos elementos, faltando alguns. Tá? A gente pode elaborar a pauta da maneira que a gente quiser. Né? É interessante a gente mesmo ter um modelo, um template, e a gente pede para o cliente que ele complete aquilo ali. E outras vezes, se você estiver dialogando, por exemplo, com agências que prestam serviços de marketing de conteúdo, é muito provável que eles já tenham o próprio template e enviem para você. Tá certo? Então vamos lá. Na pauta, a gente precisa de informações sobre o cliente. Aqui a gente vai continuar usando nosso exemplo da última aula, né? A Context é uma ferramenta de automação de marketing que tem como objetivo ajudar na implementação de estratégias de conteúdo. Beleza, isso a gente já sabia. Aqui tem o blog da Context, e vocês vão entender por que isso aqui é importante mais tarde, né? Já posso adiantar para vocês que é para a gente saber onde procurar links internos para colocar, né, no nosso texto. E a gente sabe também que ela é uma startup, tá bom? Descrição do objetivo do texto. Esse texto tem o objetivo de explicar à persona o que é marketing de conteúdo e mostrar a ela que é uma estratégia realmente eficiente. Para isso, devem ser utilizados bons argumentos como dados e estatísticas, além de exemplos de empresas que tiveram sucesso com a implementação. Beleza. O prazo para esse texto, para a entrega desse texto, é de 2 dias a partir da data que você receber essa pauta. Beleza? Tudo isso aqui é negociado com o cliente, né? A questão do prazo, valores, essas coisas vão variar e a gente não precisa se aprofundar muito nisso agora. Então tá aqui. A primeira coisa que deve conter numa pauta, tá? E a gente de novo frisar isso. Muitas vezes a gente vai ter essa referência, né? Do título, por exemplo, já vai vir para a gente pronto. Ele já sabe qual é a palavra-chave que ele vai utilizar. O analista já manda para você o texto, o título certinho, mas em alguns casos você mesmo vai ter que criar esse título. Tá? E assim como todos os outros elementos aqui. Lembrando, tá, redator? Se você for fazer serviços adicionais, criação de título, definição de persona, definição de palavra-chave, o preço aumenta. Então, a gente tem aqui o SEO Title, né? Que é o título que vai aparecer lá no Google, né? É o título que vai aparecer. Vamos ver se a gente faz aqui. Marketing de conteúdo. Vamos fazer essa busca.
esse título, Marketing de Conteúdo, o que é, benefícios e como fazer. Esse título já vem pronto, tá? Normalmente. Então ele está aqui certinho, beleza? A gente está aqui olhando o primeiro resultado do Google no blog da Rock Content. A meta description, que eu coloquei só para dar exemplo, né? Entenda o que é marketing de conteúdo e saiba por que essa estratégia é eficiente e tudo mais. Como eu disse, muitas vezes, a maior parte das vezes, você não precisa fazer isso, seu próprio cliente vai fazer isso, tá? Mas existem casos em que você tem que fazer. A meta description, ela é isso aqui, tá bom? Esse conteúdinho que vem abaixo do texto, dando um resuminho, né? O início do texto e o que ele faz, certo? O slug. O que é o slug? O slug é isso aqui, tá, gente? Como vai ficar a sua URL, né? rockcontent.com.br /blog /marketing de conteúdo. No nosso caso aqui, como nossa empresa é a Context, vai ser www.context.com.br /blog /marketing de conteúdo. E algumas vezes pode ser solicitado também um texto alternativo, que é um texto que vai descrever a imagem para deficientes visuais e também auxilia que você apareça lá no Google Imagens, né? Você vai utilizar a palavra-chave. Então, por exemplo, você poderia colocar aqui homem, homem produzindo artigos de marketing de conteúdo. De novo, a nossa palavra-chave tem que aparecer aqui, né? Ela é importante que ela apareça aqui para alguns clientes, para outros não. Mas, então, a gente tem a foto lá de um redator escrevendo, né? Então, essa seria a imagem do nosso site lá, que vai aparecer a imagem principal do blog. A gente está colocando um texto alternativo. Essa é o significado de alt text, ok? Sugestão de tópicos, isso é uma glória quando o cliente manda, né? Não é sempre, a minoria das vezes, mas ele já te manda aqui quais são os tópicos que devem conter naquele texto, né? O nosso título é Marketing de Conteúdo, o que é e como usar essa estratégia. E aí lá dentro ele vai sugerir alguns tópicos, né? O que é marketing de conteúdo? O que o marketing de conteúdo pode fazer pela minha empresa? Como colocar a produção de conteúdo em prática? Quais são os principais formatos de conteúdo? Então, olha que legal. A gente tem aqui uma série de sugestões, né, que vão formar o que a gente chama de Table of Contents. Table of Contents nada mais é do que os principais títulos e subtítulos do seu texto. E é óbvio, gente, que isso aqui é só uma sugestão, tá? Ao longo do texto você pode definir que existem outros subtópicos que precisam ser inseridos aqui, precisa mudar de ordem alguns, tá? Não é impositivo, a não ser que seu cliente seja bem autoritário, né? E fale, olha, vai ter que ser desse jeito, eu quero esses subtítulos e pronto, ponto final. Mas também a gente não recomenda mudar muito, né? Se ele colocou ali algumas sugestões, mantenha as sugestões, mas se precisar mudar, se avisa para ele. Tudo é feito com comunicação. A Table of Contents ela é importante também porque ela é um fator de ranqueamento. Eu coloquei aqui um site, né, o que é marketing de autoridade e como aplicá-lo nos negócios, uma Table of Contents, né? É legal que a gente pode clicar aqui nela e ela vai direto para o local que a gente deseja. Isso aqui facilita muito, né, para o usuário já encontrar. Às vezes ele quer só uma informação aqui, ó, ele quer saber imagem e onipresença. Ele vai clicar aqui e vai direto para lá. Tá? A gente tem que lembrar que o usuário de internet, o leitor de internet, ele muitas vezes vai só escanear, né, a página, passando aqui rapidinho a introdução, que é a autoridade, os três tipos de autoridade, ele vai parar só nos tópicos que são interessantes para ele. E a Table of Contents facilita que ele encontre essas informações, né, de uma maneira mais rápida, mais fácil, e quanto mais você facilita a vida do usuário, mais o Google agradece. Mas ele também tem outra função muito relevante, gente, que é fazer com que a gente, como redator, visualize tudo que a gente vai escrever no texto. E aí, por exemplo, se eu sei que esse texto aqui tem 1000 palavras, eu sei que eu tenho que escrever 1000 aqui, no que é marketing de conteúdo, 1000 para o que é marketing de conteúdo pode fazer pela minha empresa. E é claro, a gente pode também ter alguns outros insights, né? Os principais formatos de conteúdo. Vamos ver quais outros que eu vou precisar aqui. Blog posts, e-books, infográficos, aqui embaixo de como colocar a produção de conteúdo em prática. Contrate um redator. Elabore uma persona. Certo? Então aqui são exercícios que eu fiz aqui rapidinho com vocês para a gente conseguir
Saber por que que é importante. Eu chamo esse processo aqui de roteirização, no caso de redatores, né? No nosso caso aqui, porque ele vai te ajudar a visualizar o texto como um todo. E acredita em mim, facilita muito a sua vida. Aqui a gente tem a palavra-chave, que é fundamento mais importante, né? Que é a palavra que a gente quer ranquear no Google. Então a gente quer o quê? Que quando uma pessoa digite marketing de conteúdo no Google, ela encontre a nossa página, tá bom? Vamos voltar aqui no Google. É o que a Rock Content definiu, a palavra-chave marketing de conteúdo, eles conseguiram ficar em primeiro, beleza? A Context tem essa concorrência da Rock Content, da Resultados Digitais, do Neil Patel, da ClickPage, da RedaWeb. A gente quer posicionar o mais alto aqui possível, certo? A gente tem palavras-chave secundárias, relacionadas e sinônimos. Palavras-chave secundárias são palavras-chave que têm a ver com o tema, né? Mas que não necessariamente você precisa colocar, é só uma instrução, né? Que caso você precise colocar e possa colocar, o seu cliente vai agradecer, porque são palavras-chave que aparecem normalmente coletivamente na busca, né? Como marketing de conteúdo e SEO, por exemplo. Certo? As palavras-chave relacionadas são aquelas que a palavra-chave aparece, mas não são exatamente a palavra-chave, né? A gente tem aqui marketing de conteúdo, mas a gente tem também o que é marketing de conteúdo, implementação de marketing de conteúdo, redator de marketing de conteúdo. Então, o seu cliente viu lá na ferramenta de planejamento, na ferramenta de palavra-chave, essas palavras-chave também são bem buscadas, então é interessante que elas apareçam junto ao seu texto. E outras são sinônimos, como por exemplo, produção de conteúdo, content marketing, beleza? São sinônimos bem parecidos com marketing de conteúdo. Estágio do funil, no topo, essa pessoa que está na fase de descoberta, ela não sabe ainda o que é marketing de conteúdo, talvez ela tivesse aqui no, a gente pode, claro que isso aqui é uma definição, como eu disse, estratégica, cada pessoa interpreta de um jeito. Eu interpretaria que essa pessoa está no meio do funil, tá? Afinal ela já conhece marketing de conteúdo. Se ela desconhecesse marketing de conteúdo, ela estaria no topo do funil, tá bom? Número de caracteres. Aqui eu imagino que seja palavras, tá? Vou colocar aqui palavras, coloquei errado, tá, gente? Então, número de palavras, vai ter 4.000 palavras esse texto, um valor muito interessante pra gente, afinal a gente cobra por palavra. Então, vamos supor aqui que a gente esteja cobrando 5 centavos por palavra nesse texto, então a gente vai ganhar 5 centavos vezes 4.000. Desculpem, o cálculo não é o meu forte, tá bom? Então, a gente vai aqui, a categoria, né, que ela vai se incluir no blog do cliente. Vocês podem ver aqui, por exemplo, vamos olhar o blog da Rock Content. O blog da Rock Content, tá bom? Só para a gente usar como referência. Se a gente pegar esse último texto aqui, deixa eu ver onde que está posicionado. Bom, aqui não vai ter. Aqui, ó, categorias. É isso aqui. Tá bom? Então, esse texto aqui sobre análise competitiva poderia estar em tudo sobre marketing, ou agências, ou gestão, certo? Então, são categorias que eu, dentro do blog do cliente, né, que esse texto poderia estar colocado, tá bom? Nem sempre também é nossa função realizar isso, mas é possível que as pessoas que ele precise que você indique qual categoria é o texto que você está produzindo, em alguns casos. Tom de voz leve, mas sem perder a seriedade. Poderia ser sério, poderia ser um tom de voz mais crítico, um tom de voz mais técnico, por exemplo, ou um tom de voz muito sério, sem gírias, sem expressões, ou um tom de voz que permita que você fale de uma maneira mais infantil. Tem diversas maneiras de você ter o tom de voz. Aqui tem a persona, que é o Francisco, de 31 anos, tá? Esse é um dos elementos mais valiosos para o redator, beleza? Diferentes personas exigem um diferente tom de voz, uma comunicação distinta. E a gente não vai falar muito sobre isso, vou pular isso aqui, só para vocês saberem que essa persona desse texto específico é o Francisco, porque a gente vai falar sobre persona, só sobre persona, um pouquinho mais à frente.
aqui na persona, tá? Só para vocês verem, ele tem objetivos, o cargo do cara, problemas, como a gente pode ajudar ele, os termos que ele busca no Google e etc. Aqui a gente tem os links de referência para outros artigos, tá? Então, esses links de referência são muito valiosos. Por quê? Porque a gente precisa ler textos para compreender o texto, correto? Porque a gente vai escrever. Muitas vezes a gente não domina o tema que a gente está escrevendo, então a gente precisa ler para entender. E aí, se o seu cliente vier falar, olha, essa informação aqui acho que está errada e tal, olha, que está na referência que você me mandou. É uma maneira também de contestação, tá? Então, vamos ver aqui, a gente vai entrar nesse aqui que é a referência da resultados digitais. O importante é que a gente leia esse texto, tá? Quanto mais você ler, mais fácil vai se tornar. Aqui no método redator SEO, a gente vai, em algum momento, aprender a desenvolver uma técnica, né? Como a gente vai criando subtítulos enquanto a gente faz a pesquisa, enquanto a gente está lendo. Essa etapa da pesquisa é muito valiosa. Eu recomendo que você leia as referências que o seu cliente enviar para você. Muitas vezes você não vai precisar ler todas, outras sim. Às vezes vão vir textos ricos, outras vezes textos pobres, textos em português, textos em inglês. Então a gente precisa utilizar essas referências aí para construir o conteúdo e até mesmo para inspecionar, né, a concorrência, ver quais palavras-chave estão sendo utilizadas, qual é a estrutura de texto que aquela pessoa está utilizando para ranquear ali no topo do Google. Se você não tiver links de referência, você faz uma busca no Google para a palavra-chave, certo? Então eu digito lá no Google Marketing de Conteúdo, como de fato a gente fez aqui, e verifica quais são os textos que vão ajudar a gente a criar o texto. O CTA sugerir a inscrição na newsletter, né, a chamada para a ação. No final do texto a gente vai convidar o leitor a inscrever-se na newsletter. E aqui, prazo novamente, né, já tinha um prazo lá em cima. E é isso. Uma pauta completa normalmente tem isso daqui, esses elementos aqui. É claro, como eu disse, né? Às vezes você não vai precisar fazer o alt text, outras vezes podem ter algumas funções mais específicas que o seu cliente vai atribuir a você, tá? Mas no geral é isso que é uma pauta, é isso que a gente precisa para começar a redigir. É assim, entendendo, né, qual é o objetivo do cliente, com sugestões de tópicos, entendendo a palavra-chave, a gente está apto a começar a redigir o texto. Foi um prazer estar com vocês aqui. A gente se vê na próxima aula.